Olá, sejam bem-vindos. Vão me informando aí se vocês estão me ouvindo bem. Olá, Dani. Olá, Cida. Daniel. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá chegando para vocês direitinho? Olá, sejam bem-vindos. Esperar um pouquinho para a galera entrar, para a gente começar a nossa live de hoje. Super especial com a Veridiana. Boa tarde a todos. Oi, Silas. Oi, Carol. Se vocês puderem, falem pra gente se vocês estão ouvindo bem aí. Se o áudio tá bom pra vocês, pra gente poder... Pra eu poder regular aqui, se não tiver, tá? Tá bom o áudio, Carol? Tá conseguindo me ouvir? Sejam bem-vindos. Ah, que bom. Sejam bem-vindos a mais uma live da Trópicos. Oi, Silvana. Oi, Dani. Oi, Maína. Espero que o áudio continue bom, porque na live que eu fiz anteriormente com o Nilson, quando ele entrou, o áudio ficou dando eco, por isso dessa vez eu já estou usando fone de ouvido. Espero que continue legal. Mas qualquer coisa vocês vão avisando pra gente, tá bom aí? Que eu tô de olho aqui nos comentários. E aí vocês me informam e a gente vai ajustando. Obrigada pela presença de todos. Hoje nós temos um tema bem interessante, que é janelas na arquitetura, e uma convidada super especial, que é a Veridiana, lá de Santa Catarina, né, que topou fazer essa live com a gente. Oi, Breno. Sejam bem-vindos, meus aluninhos. Saudades de vocês. Não vejo a hora dessa pandemia acabar. Queria, por enquanto, que a Veri entra, lembrar, né, a vocês que a gente está fazendo um sorteio lá no nosso feed de uma mentoria, né, de um momento em que a gente vai sentar com vocês e analisar junto com vocês um projeto que vocês estejam desenvolvendo. Então, é uma oportunidade muito legal. A gente está fazendo isso para divulgar mais os nossos serviços e para que vocês também conheçam melhor o serviço da Trópicos, né, de mentoria na área de sustentabilidade, arquitetura bioclimática. Então, a gente vai analisar aí vários aspectos do projeto de vocês. E então vão lá no feed, procurem, né, o post do sorteio, comentem lá 3 amigos que sejam profissionais da área, tá? Arquitetos, construtores, engenheiros, que possam se interessar por esse sorteio para participar, tá bom? Contamos com a participação de todos vocês. Oi, Márcio. Oi, Rose. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho mais para ver se a Veridiana entra, para a gente poder dar início à nossa live de hoje, que tem como tema Janelas na Arquitetura e os seus benefícios para os usuários. Oi, Larissa. Que bom ver vocês aqui, alunos e ex-alunos, acompanhando a Trópicos. Muito bom ter vocês aqui perto, interessados pelos temas que a gente aborda, né? Pela arquitetura bioclimática, pela arquitetura sustentável, por uma arquitetura que cause menos impacto no meio ambiente. Que bom ver vocês aqui. Só ver se a Veri entra. Oi, teacher. Oi. Oi, Lari. Pra gente começar. Fico sempre com um friozinho na barriga de dar alguma coisa errada, tecnologicamente falando, mas se Deus quiser vai dar tudo certo hoje. Vim para um cenário novo aqui.
essa paredinha linda aqui de casa, para vocês terem um fundo bonitinho também, para olhar. Que bom que vocês estão gostando das lives. A gente está tentando trazer sempre temas relacionados, né, à nossa prática e temas que interessem vocês, que gerem uma discussão, que vocês possa contribuir, né, para a formação e para a vida prática, né, porque o arquiteto, como a Cristina, né, na live passada dizia, ele tem que estar em constante aprendizado, né, porque a gente projeta um edifício, faz um projeto de interiores e a gente precisa voltar lá para aprender o que é que deu certo, o que é que deu errado e pesquisar, né, para sempre melhorar, sempre evoluir. Esse deve ser o nosso objetivo. Então, essas lives a gente está promovendo também para contribuir para esse crescimento, para essa evolução, né, dos nossos projetos e assim a gente tenha cada vez mais projetos melhores, né, aqui em Maceió e no Brasil inteiro. A Veire acabou de entrar. Vou chamar ela aqui para a gente começar a nossa live. Pessoas aí no aviãozinho, nessa setinha que tem aí embaixo, para outras pessoas que possam se interessar por esse tema, para que elas estejam aqui conosco, tá? Oi, Veire! Oi, Isabela, tudo bem? Tudo bem? Que bom ter você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Né? A gente sabe que fazer home office com criança é complicadíssimo. Também estou na mesma situação, então eu sei que é um esforço, né, para a gente estar aqui. Muito obrigada por ter topado. Eu que agradeço. Nossa, é um prazer e uma satisfação estar reunida com vocês, de certa forma, né? Essa conexão Floripa-Maceió sempre funcionou, né? Que bom. Que bom, que bom. Então, Então, Veio, eu estava falando aqui da importância desse tema e dessas lives que a gente está tentando trazer, né, aqui para o Instagram, desde que começou essa pandemia, para a gente justamente discutir temas relacionados à arquitetura, temas que possam contribuir para a formação dos arquitetos, né, dos engenheiros, enfim, dos estudantes e dos já formados também, porque o arquiteto precisa estar em constante evolução, né? A gente precisa estar sempre estudando, revisitando os nossos projetos para ver o que é que deu certo, o que é que deu errado, para poder ir melhorando. Não é assim? sim, com certeza, é o que a gente espera, né? É. Então, Sim. pessoal, vocês estão ouvindo bem, a Veridiana também, para que a gente possa fazer algum ajuste se for necessário. O meu áudio está ótimo, estou ouvindo bem você. O meu também. Só pronto. Pessoal, então avisem aí, tá? Se vocês tiverem algum problema no áudio para a gente se ajustar. Veio, eu queria começar perguntando a você qual foi a inspiração para você iniciar o perfil, né? Você tem um perfil chamado Janela Lab, que quando eu vi, eu falei, nossa, muito legal, porque eu não sei se você sabe, mas no meu doutorado eu trabalhei com ventilação natural, mas mais especificamente com a configuração de aberturas, que é um ponto crucial para ventilação e para outras coisas, né? Que a gente vai chegar lá. Mas quando eu vi Uhum. esse perfil do Janela Lab, eu achei incrível, assim, para a gente discutir justamente essas questões relacionadas à abertura. Então me fala qual foi a motivação, assim, para você montar aquele perfil tão bacana. Primeiro, obrigada, né? É muito bom ter esse feedback de vocês, né? É bem novinho, é um bebê, né? O Instagram não tem nem um mês. Na verdade, há um ano atrás eu pensei em criar um perfil e, de repente, né, começar a prestar serviços na área. E a primeira, na verdade, ideia que me veio foi trazer uma referência às janelas, né? Sempre trabalhei com conforto ambiental, né, mais precisamente na questão de iluminação, conforto térmico e também eficiência energética, e eu achei que o nome com janela, né, faria uma referência mais objetiva, né, até para as pessoas entenderem, né, como um sistema construtivo da arquitetura, né. E o lab seria pela questão da formação acadêmica, né, do viés acadêmico e de toda essa bagagem, né, que existe, voltada aí para simulações, né, e tudo mais, né, nessa questão de utilizar ferramentas mais avançadas para avaliar os edifícios. Então foi isso, só que ele foi um teste bem curtinho, daí eu desativei, fui fazer outras coisas nesse momento, né? Tive outros, fui dar aula na UFSC, enfim.
E a ideia de reativar, então, porque na verdade ele já tinha nascido ano passado, foi, então, exatamente nesse momento que a gente está passando, né, de distanciamento social. Eu tinha uma angústia muito grande, assim, uma vontade muito grande de criar algum conteúdo e me aproximar um pouco mais das pessoas, principalmente os arquitetos e engenheiros, né, como tu mesmo disse. E eu achei que seria uma forma interessante de começar a criar conteúdo, de colocar para fora também um pouco do que eu estava vivenciando, da minha experiência, das coisas que eu estava lendo, né, e da bagagem em si. E no futuro, quem sabe, prestar serviços, né? No momento ainda não, mas talvez sim, lá para frente, vamos ver como for. Então essa foi a Ai, inspiração. que Várias. bom. É, a Trópicos para mim também é um pouco isso, assim, esse desejo de botar para fora, sabe? As coisas que a gente vivencia, que Sim. a gente aprende, né? E é bom, né? Porque a gente Uhum. acaba compartilhando com outras pessoas também, contribuindo, como a gente falava no Com início. certeza. Com Então, fala um certeza. pouquinho pra gente, Veri, na sua opinião, assim, as principais vantagens, né, os benefícios, já que é o tema da live, né, janelas na arquitetura, Uhum. seus benefícios para os usuários, quais são os principais benefícios das janelas para os usuários, para o edifício em si, Uhum. porque eu acho que é uma coisa tão já assim presente na arquitetura que às vezes passa despercebido, né? É uma coisa que vai no automático, digamos assim. Mas se a gente Uhum. parar um pouquinho e olhar com mais profundidade, assim, quais são os principais benefícios das janelas? Uhum. Para entender os benefícios, que tem alguns, eu até trouxe uns números, fiz umas anotações aqui para poder ilustrar um pouquinho, né? Trazer um Uhum, pouco essa dimensão. Eu acho interessante voltar um pouquinho e pensar assim na importância delas, né? Das janelas na arquitetura. Primeiro que é um elemento de conexão, né? Entre o interior e o exterior. Então é um elemento que se relaciona com essas duas faces, né? Então é sendo uma interface. Então é claro que as características que a gente tem no exterior, seja do clima, da cidade, né, em questão, e que ela é modificada pelo microclima causado pelas construções urbanas, né, ou presença de elementos naturais. Né? Então a gente tem todas essas características no exterior, né, e além das do interior, né, o uso do espaço, as dimensões do ambiente, né, quantas pessoas vão utilizar aquele espaço, né, o perfil de ocupação, enfim, a gente tem então eu considero muito importante por isso, por ser interface, né, e por ser um elemento muito sensível, né, principalmente em relação ao microclima que a gente tem no exterior, né, ao luz e calor. Com certeza é um elemento muito mais sensível se a gente comparar aos elementos opacos, né, como as paredes, por exemplo. E sem falar na questão do custo, né, as esquadrias, então, juntamente com os vidros, têm um valor bem elevado, né, a gente sabe disso, às verdade. vezes chega no final da obra, o cliente já gastou quase tudo e tem que investir nas esquadrias, nos vidros, enfim, que configura as janelas, né? E por que não pensar com mais cuidado, né? Com mais carinho, pelo custo e pelas questões da sensibilidade delas, né? Então esse é o primeiro ponto, acho que é crucial. Daí algumas questões dos benefícios, né? É importante colocar que essas questões do usuário, tanto na pesquisa quanto na atividade daí mais prática da arquitetura, dos escritórios, né, seja em projetos, consultorias, elas são muito novas, né, essa questão da abordagem do usuário, principalmente no Brasil, né, muitas vezes se desconsiderava, né, e a gente não tem assim tantas pesquisas, mas eu reuni alguns dados, né, então primeiro falar um pouquinho de iluminação, né, uma pesquisa internacional aqui coloca a questão da preferência do usuário em utilizar a luz natural em vez da luz artificial, né, em detrimento. Então, 60% dos usuários de ambientes do tipo escritório, né, preferem trabalhar com iluminação natural e também acreditam que essa iluminação ela é mais adequada à sua saúde. Né. Um outro estudo daí aqui do sul de Santa Catarina, daí já tratando de empreendimentos residenciais, na verdade chegamos ao mesmo número, né? 60% então dos clientes que buscavam empreendimentos desse tipo, né, preferiam quartos ensolarados, né, e também que tivesse aproveitamento da luz natural, né, para as tarefas visuais. E dentro de 30 atributos do que seria o ideal no empreendimento residencial, daí isso aqui seria multifamiliar, então até considerando a questão de áreas comuns, não só do apartamento em si, tá?
de 30 atributos, a parte de iluminação natural foi ranqueada em 8º, então apresenta assim, uma grande relevância, né? Então essa é a questão da preferência do usuário, as pesquisas têm mostrado isso, né? Daí outra questão é do bem-estar e da produtividade, né? Então, alguns itens. Agilização da recuperação de pacientes em ambientes hospitalares. A gente tem exemplos maravilhosos do Lelé, né? Por Lelé, exemplo, né? né? Já vem na Aqui na cabeça, arquitetura Lelé. brasileira já vem, né? Não tem como, né? A melhora de desempenho acadêmico de alunos, tá? Em ambientes escolares. Então, a melhora de 7 a 18% na avaliação desses estudantes. A produtividade, então, em ambientes de escritório, entre 10% a 25% de aumento, é bastante coisa, né? A produtividade, isso impacta na saúde financeira da empresa também, né? Também. Aumento de vendas de 6% a 40%, também é um número bem elevado. Isso comparando, né? Conforme o aumento de horas em que o ambiente é exposto à luz natural. Então, é bem alto, né? Então, a gente tem, claro, bem-estar e produtividade, né, e ainda gerando benefícios na economia, nesses casos, né. Outras questões interessantes aqui, e que a gente vem observado, né, como entrou bastante isso na prática de mercado, é a questão da importância do ritmo circadiano, né. Há 20 anos atrás, na área da medicina, se descobriu células fotossensíveis à iluminação, então, no olho, né. Então, nesse momento, muitos de nós, né, que trabalham com iluminação, pensam muito na iluminância de tarefa, né, numa escrivaninha, numa bancada de trabalho, enfim, seja qual for a atividade, né. E é interessante colocar que, além dessa questão, se descobriu há 20 anos atrás, então, na medicina, essas células, né, então, no nosso olho, e ao expor, né, essas células à luz, então, o ideal é que a gente olhe para as janelas, né, exponha, realmente vire, né, o corpo, né, a cabeça, para que tenha essa exposição, existe uma melhora, né, na questão hormonal. Então, está ligado também à saúde, né. Isso lá na medicina, 20 anos atrás. A gente vem vendo, né, ao longo do tempo nas pesquisas que isso tem sido incorporado. Alguns lighting designers, né, já usam esse critério para fazer os seus projetos, daí considerando a luz artificial, né, e na parte de iluminação natural, os programas, na verdade, softwares, né, programas computacionais, vêm avançando nesse sentido para a gente também trabalhar esses índices, né. O que acontece a questão do ritmo circadiano, né, é a questão da gente entender quando é dia e quando é noite, né, isso tem um benefício muito grande para a saúde, né, porque por muito tempo a gente viveu no meio exterior, né? Não vivia dentro das edificações. E o nosso corpo, nossa fisiologia em si acostumou com aquilo, né? E demora muito tempo para isso ser alterado, né? Só que se a gente considerar os dados, 90% do tempo a gente fica dentro dos edifícios, é muito tempo, né? E se a gente considera as janelas como esse filtro ambiental, né? É importante que elas sejam bem pensadas. Então tem a ver aí com a questão do ritmo circadiano, com essas células, né? A gente aqui está falando das janelas, mas é importante também vedar elas bem à noite, né? A gente tem a questão também do período noturno, às vezes a gente não tem uma cortina adequada, ou não tem uma veneziana integrada, né? O que Sim, dificulta escurecer aquele por conta da ambiente, né? luz, é. A luz exterior, né? Seja da iluminação pública ou de outdoors, Uhum. enfim, né? Isso tudo é importante também, barrar quando a gente não precisa daquela luz, né? O Onde não é controle, dar o interessante para a controle, né, para o saúde. usuário. Isso, dá o controle para o usuário. A outra questão de produtividade, deixa eu ver, o ritmo circadiano, a Ô, questão de Veire, quando você produtividade que fala eu tinha falado. Oi, do pode ritmo falar. circadiano e da necessidade da gente ver o dia passar, eu me lembro muito dos shoppings, né? E como Uhum. os shoppings, eu não sei aí em Floripa, mas aqui de uns tempos para cá mudaram um pouco para ter mais acesso a essa luz natural, mas pelo objetivo deles em si, que é manter a gente lá dentro comprando, comprando e comprando, eles Uhum. originalmente, normalmente, eles são fechados, né? E sem esse acesso ao céu, à luz, e a gente não vê o dia passar, entra
de manhã, às vezes, né? Durante o dia, quando Uhum. vê, já deu 10 horas da noite, já tem que correr para sair, porque, né, já vai fechar o shopping. Às vezes a gente só sabe que vai Uhum. fechar porque toca uma musiquinha. Então, como é importante a gente ver mesmo, né, o dia passar, para a gente ter noção do tempo e para nossa saúde Exato. mesmo, assim, né? Até para nossa saúde Uhum. financeira também, né? Para não comprar tanto. Sim, também. Exato. Pensa, né? O consumidor vai no shopping, às vezes fica algumas horas ali e sai, né? Fico pensando para os funcionários, né, dessas lojas do Isso, é shopping, mesmo. enfim. E a literatura aponta, né, que essas pessoas muito expostas então a condições artificiais de iluminação, de condicionamento do ar, muitas vezes vivem uma escuridão biológica, né? Os hormônios, a produção de hormônios, de alguns hormônios, né, do nosso corpo, ela é influenciada, por exemplo, pela luz natural, como a gente falou aqui. Só que o corpo acha que Uhum. está sempre noite, né? Então tudo isso acaba impactando, né? É bem importante. Outra questão, pode me interromper sempre que quiser, Tá. tá? A outra questão é a que é uma coisa que a gente vem discutindo, né, bastante o home office, né, principalmente já era algo que vinha acontecendo há um tempo, né, mas agora muitos de nós, né, estão trabalhando em casa, né. Então é importante colocar, peguei um dado bem curioso. Isso aqui é um dado mundial, tá? Em 2018, 32% dos profissionais, então, do mercado, né, trabalhavam em home office. No ano seguinte, 2019, 35% aumentou. E esse ano a gente não tem dado ainda, né? Mas imagino com tudo isso que está acontecendo, quantas Sim. transformações vão ocorrer também, né? Aumentar, né, a questão dessa possibilidade de trabalho, e daí a gente consegue também, começa, na verdade, a pensar nos espaços residenciais, né? Sim. Também como espaços de escritório, demandam produtividade, né? Enfim. Então a gente muda um pouquinho a cara deles, né? Nos Essa projetos, né? flexibilidade, né, que o projeto residencial precisa ter para atender essa nova demanda agora, né, do home office. Exato, exato. E a outra questão, a última aqui, que eu saliento daí na parte de iluminação, é a necessidade de conexão com o exterior, né? A gente tem essa necessidade um pouco ali no Janela Lab, eu escrevi também alguns textos em relação a isso, né? Necessidade de ter conexão com o exterior, observar o espaço público, vice-versa, né? Quem está no espaço público observar, né, o que está acontecendo lá dentro das janelas, a gente tem essa necessidade de conexão. E é importante colocar a necessidade de vista também. Existem algumas pesquisas que salientam qual seria a preferência do usuário em relação à vista, né? Se eu pudesse escolher na minha janela o que eu preferiria ver, né? Tem uma pesquisa da UNB, bem interessante, da Júlia Fernandes, e que 75% das pessoas prefeririam, né, ver o céu. Na sequência, a vegetação, então questões, né, da natureza em si, o paisagismo, né? Depois o elemento água, mar, lagoa, né, rio. Depois pessoas, e em quinto lugar os edifícios vizinhos, né? Então é Ah, interessante tá. esse dado, porque a maior, né, assim, não vão colocar É a o que maior mais parte, se né? vê, né? Assim, considerando um centro Principalmente urbano, densificado, isso, isso. A gente em vê muito regiões essa mais interface com os nossos. adensadas. Isso, Isso. aqui em Maceió, por exemplo, a gente tem uma orla muito adensada, né? Ali em Ponta Verde, Uhum. Jatiuca, não sei se tu chegou a conhecer, eu acho que tu já veio aqui, Sim, né? Então, sim. lá os prédios são bem próximos uns aos outros. Tem o Código de Obras, né, que estabelece os recuos mínimos, mas mesmo assim, muitos apartamentos da janela você vê prédios, né? Somente prédios. Uhum. Sim. Isso a gente vê, né, em várias cidades, cidades maiores, aqui em Santa Catarina também, tem essa tendência, digamos assim, né? Há lugares onde você tem a vista privilegiada, o acesso e outros quesitos, né, que aumentam o valor do terreno, por exemplo, de construir em grande altura, grande taxa de ocupação, né? E muitas vezes são apartamentos que valem milhões, né? E tem essa Isso, interface sem privacidade, sem ventilação adequada, iluminação. Daí exatamente. se compra a localização, né? Nesses casos. É. O Jadiel tá Uhum. comentando assim, ver o céu da janela de casa é a melhor coisa. E é mesmo, né? É É a melhor verdade. coisa. O céu, a Sim. natureza. Acho que se for, né, Uhum. perguntar, todo mundo vai preferir isso a ver outros prédios, como na pesquisa que você relatou agora há pouco.
Exato, até as crianças. Mais tarde, Sim. em outro momento, eu vou também postar um trabalho que eu fiz numa escola no ano passado e eles também, né? Têm essa Ah, que preferência, né? Quando a lindo. gente ouve eles. É. Pequenininho já sabe, Então, né, o que é melhor pra gente. uhum, E o arquiteto às vezes não consegue, né, colocar isso em prática. uhum, ter essa sensibilidade, né? Às vezes é aquele É, corre-corre, né, do escritório, a gente sabe como é a rotina, né? Mas, enfim, a gente procura trazer esses dados, né, até para motivar, né, os arquitetos, sejam os estudantes também, futuros arquitetos, né, a ter mais sensibilidade a esse elemento, né, que é tão importante. Além disso, a gente tem benefícios de estratégia bioclimática, né, que seria a ventilação natural, para reduzir as temperaturas dos ambientes, no caso aqui do Sul, ganho de calor solar, então agora no inverno, né, que a gente precisa. sim, E também com tudo isso, né, juntando o que eu falei de iluminação e estratégias bioclimáticas, a gente tem a possibilidade de tornar o edifício mais eficiente, né, energeticamente. Então, reduzir a dependência de sistemas ativos, né, seja de iluminação artificial e de condicionamento de ar, para que trabalhe, né, aquela edificação de maneira mais passiva. Mas sempre eu acho que tendo bom senso, né, sempre usando ao máximo essas estratégias ativas, né, no caso aqui das janelas, né, mas sempre tendo uma noção, né, de que ambientes com muitas pessoas, muitos equipamentos, né, tudo isso dificulta, por exemplo, a questão, né, da ventilação natural, por exemplo, né. Então, às vezes a gente tem que também ter o bom senso, né. A gente sabe que em alguns ambientes, em alguns climas, nem sempre a gente consegue, mas em vários, né, as residências são responsáveis aí por 80% dos edifícios, né, no nosso caso aqui do Brasil, é bastante coisa, né? Isso é uma é, estimativa, né? Nesses ambientes, certamente, né, a gente consegue ter mais facilidade de lidar, né, com essas questões, né, do que às vezes num ambiente uhum, corporativo com muitas pessoas e verdade. muitos equipamentos, né? É, Então, não dá para deixar de fora, né, essas é. estratégias, né? E sempre que possível, melhorar as estratégias dos outros edifícios, né, com usos diferentes. E também eu acho que em ambiente residencial é mais um pouco mais fácil de trabalhar as janelas porque são ambientes que em todos os casos vai se utilizar a ventilação natural em algum momento, né? Mesmo que o clima seja mais Uhum. frio, mas ela vai ser utilizada. Sim. Enquanto que em ambientes comerciais, né, por exemplo, muitas vezes é usado condicionamento artificial na maior parte do tempo. E aí, por isso, as janelas acabam sendo mais negligenciadas, digamos assim, né? Uhum. Mas, como você mesma Sim. falou, não é só ventilação, tem a questão da iluminação natural também e outros fatores. Tem dois Uhum. comentários Exato. interessantes aqui, Veri, dos participantes que eu queria ler. A Bianca Milani Uhum. falou: janelas são poderosas, conexão visual, renovação do ar, distrações positivas, eficiência energética e muito mais. E é isso mesmo. E a É isso Juliana, a aí. Ju, oi Ju, a Ju Batista falou: a visão do céu é o que alivia a visão cansada de só olhar para o Uhum. interior, por mais que a casa seja o Exato. nosso abrigo, né? A gente precisa desse Exato. respiro, né? A gente precisa desse descanso. Isso. Tem até a ver com a questão visual, acomodação visual, né? Se a gente está dentro de casa, nossa perspectiva ela é muito pequena, as distâncias, né, dos objetos que a gente vê são muito pequenos, né? Então, ao olhar na janela, tem esse descanso também do sistema visual, né? A gente observa uma paisagem lá longe, quando possível, né? Dependendo da obstrução urbana. Mas isso tudo auxilia também, né? Além da questão da mente, né? A questão do funcionamento do sistema visual, né? Com certeza. Ô, Veri, e fala um pouquinho assim agora assim, do ponto de vista do arquiteto, assim, como que a gente pode Uhum, ser mais sensível a essas janelas? Em que fase o arquiteto deve pensar nas janelas? Porque muitas vezes, né, você é professora também, eu percebo que os uhum, alunos deixam isso muito para o final já, quando o edifício já está concebido, muitas vezes o partido já está definido, e as janelas são um acessório, elas não são parte da concepção, como, né? Na minha opinião, uhum. deveria ser assim. Então, fala um pouquinho para a gente essa questão das etapas do processo projetual, onde a janela, pensar na janela, né, poderia entrar e como que o arquiteto pode melhorar isso, né, essa sensibilidade na prática dele.
Uhum. A gente na verdade quer atingir todos aqueles benefícios, né? Por exemplo, esses Isso, números que eu trouxe aqui, né? A gente quer, na verdade, atingir ao máximo, né? E como fazer? E realmente o projeto é o primeiro passo, né? Às vezes até colocando assim um pouco dos meus pensamentos, né? Ultimamente, né? Eu diria até antes de iniciar o projeto, né? A conversa com o cliente. Né? A gente sabe que o arquiteto é meio psicólogo, né? Muitas vezes, sim, né? E com tentar, certeza. né? Com aquela conversa inicial, tentar entender melhor aquele cliente. A gente sabe porque estudou, confere as pesquisas, acompanha, a gente sabe os benefícios, mas entender também esse usuário. Como é que ele usa a sua edificação? Vai fazer um projeto de uma casa, por exemplo, né? Olha que interessante se puder visitar essa casa, né? E puder fazer um briefing completo, né? Conversar, é tudo corrido, a gente sabe, mas conversar com os membros da casa, né? Na medida do possível, não centralizar só numa figura daquela família, por exemplo, entender essa dinâmica, por mais que seja muito breve, né? Mas entender também qual seria, né? Esse usuário, então, se é um usuário mais passivo, que não muda muito as janelas, abre de manhã e só vai fechar à noite, né? Às vezes fica aquela configuração de janela, seja também das cortinas, enfim, persianas, daquele jeito o dia inteiro, ou é um usuário mais ativo, que abre a janela, fecha, muda a cortina, né, Eu. persiana. Eu sou assim também, aquela loucura, né? Ao longo do dia a gente também, a mesma coisa. Então, são perfis diferentes. Isso é um primeiro ponto, né? E entender como o cliente enxerga essas questões, né? Eu já vi clientes que não conseguem enxergar. E de você conversar, mas olha só, tem um lavabo, né? Coloque uma janela nesse lavabo, né? Por que não, né? Você não vai ligar a luz quando entrar nele. Ah, não, não precisa. No apartamento que eu morava, eu tinha 2 banheiros, eles eram enclausurados, então não tinha janela, né? E estava bom assim. Então, esse é um tipo de usuário, até é um amigo meu, e é o perfil dele. Claro, cabe a nós, como técnicos, conversar e expor números, né? Expor os benefícios, porque às vezes é uma questão de uma conversa mesmo, né? Mas também tem aquele cliente que ele já está, às vezes até já procurou você, porque sabe, né, dessas, né, se o seu escritório ele está mais voltado para as questões ambientais, né, também ele, às vezes a gente pesca o cliente por essas questões, né, ele já procura você Isso por se torna um essa. diferencial, né? Exato, é um diferencial, né? Então, quem não quer ter mais saúde dentro de casa, né? Muitas pessoas às vezes cuidam da saúde um monte, né? Assim, exercício físico, alimentação e tudo mais, e o espaço onde habita não é tão adequado, né? Então, primeira coisa, acho que antes do projeto é tentar entender essas questões, né? E se o cliente ele vai usar aquele espaço, né? Às vezes ele está investindo, né? Isso também é uma outra questão. No projeto, eu acho que sempre dá para melhorar o projeto. Então, eu sou do tipo otimista, né? Já vi consultorias assim, lá no início, né? De avaliar, por exemplo, o entorno, onde pegar o terreno. A gente avalia o terreno, é lógico, mas avalia o entorno, como ele é hoje, como ele pode vir a ficar, né, no plano, através do plano diretor a gente consegue ter uma certa previsão, né, por mais que Uhum. sofra algumas variações, né, mas a gente consegue também fazer essa análise. Então isso seria um primeiro ponto, né. Mas também, assim, daí chegando lá no final do projeto, ano passado eu fiz uma consultoria e assim, o projeto estava pronto. Mas o terreno era muito bom, eram 3 casas, e foi muito interessante essa experiência, porque eu não tinha chegado, não tinha feito uma consultoria desse jeito. Lá no final, o projeto indo para aprovação na prefeitura, e simples mudanças já foram suficientes. Uma mudança da abertura de lugar para melhor orientação, ou uma abertura que estava, por exemplo, privilegiando um corredor, que é um espaço de passagem, e não um espaço de jantar, de estar, né? Claro, como né, na medida que a gente vai pegando experiência, né, a gente consegue olhar e já captar. Isso também ajuda, Uhum. né? A gente vai treinando o nosso olhar. Mas assim, eu sempre acredito que dá para melhorar, mesmo o projeto estando pronto. Mas é claro que sempre no início é melhor, né? Corre o risco de ter menos modificações, né? Isso. E isso é um problema, na verdade, até isso é interessante até colocar, né? Acho que a consultoria aqui no Brasil, isso falando
há uns bons anos, né, a tendência de procurar consultoria é bem no final, né, e isso fica bem difícil, né, sempre melhor no início, né, menos estresse, né, e tudo mais. Deixa eu Então só te essa, contar um pode caso, falar. né? A gente pegou uma consultoria uma vez de um edifício que foi exatamente esse caso que você falou. Já estava bem adiantada, o projeto já estava na prefeitura, então eles não queriam mudar muita coisa. E a Uhum, gente, até um aspecto que a gente não falou ainda, que são as normas e regulamentos, né? A gente tem uhum, a uhum, NBR 15575, que traz algumas diretrizes para um desempenho mínimo dos edifícios. E uma das coisas que uhum, ela fala é sobre a área das aberturas, né? E que aqui para Maceió seria 8%. E essa uhum, consultoria era para atender a norma e alguns ambientes não iriam atender e aí eles não quiseram modificar para abrir as janelas, né? Porque o projeto já estava uhum, muito avançado e abandonaram a consultoria. Então, assim, o uhum, ideal mesmo é no início, por isso, né? Porque você tem mais possibilidade de mudanças sem que haja uhum, prejuízo de custo, né? Dentro desse processo que a gente sabe que tem. Mas é como você uhum. falou, até o final, né? Se houver essa disposição para mudança, há, né, essa possibilidade da gente melhorar o projeto, sim, das esquadrias, Com que são certeza, com essenciais. certeza. Essenciais. A questão das normas são importantes, né? Tem a NBR, então, 15575, que é para habitações com mais, né, de 5 pavimentos. Então, a gente pode dizer que ela foi um marco, teve bastante resistência, né, da indústria da construção civil até vigorar, né? Não é fácil toda essa adaptação, mas é um marco brasileiro, né? Mas, claro, ainda a gente vê essa questão, né, de chegar, né, um cliente com tudo pronto. Não, mas agora eu preciso, né, por outras razões, por outras questões, né, acaba não só pensando daí no cliente em si, né, que é um direito dele hoje em dia, né, ter esse desempenho avaliado e Uhum. aprovado, né, mas isso tem acontecido, falta de informação, né, enfim, acho que é o setor se adaptando, né? O código de obras a gente já tinha, né? Todo mundo já está careca de saber, né, dele. Também é uma forma, né, de regulação e os próprios planos diretores. Então a NBR ela é mais recente. E a gente pode também falar das outras questões, né? Um projeto, por exemplo, que vai ser certificado. Tem vários certificados, então, de sustentabilidade ou de eficiência energética que a gente vê no mercado, né? Seja obrigatório ou não, né? Então, assim, a gente tem as normas que fazem aquele balizador, né? A ideia é evitar aqueles absurdos, né? E são Uhum. normas mais generalistas, né? E já os certificados, daí a gente já trata com um edifício, né, de excelência, algo com alto desempenho ambiental, né, Uhum. e energético, né. Mas eu sempre coloco, eu vejo com muita humildade essa questão da arquitetura passiva, vamos colocar assim, da iluminação, insolação, ventilação. Por muito tempo não existiram normas, né, se falar genericamente, né? No período romano já existia alguma coisa, começou a surgir, mas assim, por muito tempo a humanidade não contou com normas, com certificações, com ferramentas sofisticadas, e a gente vê exemplos muito bons, né, da arquitetura vernacular. Então, assim, às Com vezes também certeza. eu acho que é importante ter esse patamar, né? Tem boas práticas que vêm ao longo da história da arquitetura, né? E que nem tudo é tecnologia, né? Ou nem tudo é algo É. que vai aumentar o custo. É possível a gente adotar as boas práticas, né, nos edifícios. Uhum. Com A certeza. Poliana falou assim: aumentamos o tamanho da janela no quarto de home care e influenciou diretamente na qualidade de vida da paciente. Que bom, Legal. né? Então, mesmo quando assim, o projeto já está construído, né, já é um edifício, se há essa vontade, né, esse desejo de transformação, ele é possível e ele é benéfico para o Uhum. usuário, né? Com certeza. O João Vitor falou, a luz na arte de projetar proporciona não só a iluminação de ambientes, como também melhoras na saúde física e mental. Com certeza. Sem falar dos fatores simbólicos da iluminação, né? Que estão reverenciados, né, ao longo da história também, né? E falando dessa parte das normas, a Lívia falou aqui que hoje em dia é importante que o cliente possa estar ciente, né, desses documentos, das normas, para Exato. utilizar como instrumento de processo jurídico, que ele pode Uhum. reivindicar, né, caso haja algum problema, né?
Por Com exemplo, a norma certeza. fala um requisito de abertura mínima, né, que é o mínimo, e inclusive a gente fez uma pesquisa aqui na instituição que eu ensino, no SESMAR, que a gente avaliou alguns edifícios em relação à área de abertura, alguns edifícios residenciais daqui. E a maioria dos ambientes não atendia nem os Uhum, 10% do que o regulamento de eficiência energética pede 10%. E a NBR uhum, 575 que a gente citou pede 8%, né, para a nossa região. E elas não eram atendidas em muitos ambientes. Então, assim, é uhum, uma produção em massa, eu acho, né, de esquadrias, uma padronização muito grande, que às vezes dificulta, principalmente nos edifícios multifamiliares, sabe, Vera? Eu não sei se acontece aí também, uhum, acredito que sim, né? Que uhum, aí sim. impede, é como se desensibilizasse, digamos assim, o arquiteto para promover, né, estratégias diferentes, esquadrias diferentes. Isso não acontece em todos os casos, tá? Mas nos três Uhum, edifícios que a gente analisou, na época aconteceu. uhum. Uma coisa interessante de se falar sobre a norma, já que eu também participo da comissão de estudos da parte da proposição, né, para iluminação natural, e a gente discute muito com o grupo ali na UFSC, né. Uma questão interessante dessa norma, que foi a inclusão, então, dos entornos urbanos, né, das vizinhanças. Então, não considerar Uhum. só a análise do ambiente, dessa abertura, mas difícil, né, até de avaliar. A gente tem contato com consultores e outras instituições e, assim, não passa. Então, daqui a pouco, claro, quem vai investir, né, em empreendimentos desse tipo vai ter que avaliar muito bem o terreno. Eu conheço empreendimentos em São Paulo que não está passando, está num lugar muito denso, e eles estão tendo que mudar os usos dos primeiros pavimentos para não habitacional, porque daí não entra a norma de desempenho, porque os andares mais Caramba, baixos, né, acabam que não passam. E são você mais pode prejudicados. aumentar, às vezes, a abertura ao máximo, né, daquela parede onde ela está, né, no apartamento, e você não consegue. Então a gente começa, para mim, estudar a cidade é complexo, considerar a obstrução urbana é complexo, mas ao mesmo tempo eu acho que está mais que na hora da gente discutir isso. Meu doutorado foi nisso, e já faz um tempo, já 10 anos, mas a gente tem que discutir isso, né? A cidade. Tem vários autores, arquitetos que falam, né? A cidade é a casa é a cidade, não está descolado, né? Isso é bem simbólico para várias questões e também na parte ambiental, né? Com Verdade. certeza. Uhum. E outras Muito coisas bem que eu pensei, lembrado. não sei se tem alguma pergunta a mais, né? Tu que está olhando Pessoal, deixa eu ali. aproveitar para pedir, então, já que a gente está chegando no Uhum. finalzinho da live, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí. Eu não sei se está aparecendo algum quadrinho de perguntas para vocês, mas se tiver, vocês colocam nele. Se não, pode colocar aí nos comentários que a gente vai lendo aí as perguntas de vocês. Legal. Por enquanto, pode falar, Vili. Tá, só para complementar então o projeto, né? Essas questões que eu falei. Tirando o projeto, né? Executar então esse projeto de maneira fidedigna, né? Ter esse bom acompanhamento na obra. E outras duas questões que eu acho que são importantes para finalizar assim o assunto, né? A gente tem que ter a noção do uso e operação do edifício e também da manutenção, né? O uso e operação do edifício, daí tem vários aspectos, né? Uma questão de entender essa pessoa que vai ocupar esse edifício, a gente está focando mais na questão habitacional, né? Mas também em outros usos. Então, entender muito bem isso. Esse usuário vai ter o controle das janelas, ou persianas, ou proteções solares, às vezes externas à janela, né? Vai ter o controle, não vai ter o controle. Eu vou automatizar, por exemplo, o sistema de iluminação artificial para acionar só quando as condições de iluminação natural estiverem muito precárias, né? Um céu muito nublado, algo do tipo. Ou vou dar a chance do usuário fazer esse controle. Então, isso é bem importante. A tendência é a gente diminuir o controle do usuário quando a gente tem edificações com um uso mais massivo, né? Edificações corporativas, do tipo planta livre ou públicas, né? Mas a gente nota nas pesquisas que o usuário tem necessidade, né? Alguns deles, os mais ativos, de estar operando esses elementos. Então é importante entender isso, porque às vezes a gente pensa o edifício assim lindamente, né? Desde o briefing e tudo mais, mas chega lá o usuário, vamos supor, fecha as cortinas ficam fechadas, persianas o dia inteiro.
os benefícios, os ganhos não vão ser atingidos, né? Por exemplo, né? Um exemplo bem dramático, assim. E a outra questão é da manutenção, né? Que até eu estava pensando um pouco sobre isso. Manutenção é tudo, né? Desde a questão das corrediças, uma proteção solar, né? Que fica ao exterior, tem que ter bastante manutenção e cuidado, principalmente as móveis, né? Em relação a materiais dessas proteções, mas também a limpeza dos vidros, né? É super importante, Por né? favor. Então a manutenção é importantíssima. Né? E me veio muito a questão das janelas zenitais, né? Onde a gente localiza, então, em vez da lateral do ambiente, na cobertura. E é interessante pensar, pelo menos nas minhas reflexões, né? Existe um tabu muito grande de usar no Brasil, né, essas aberturas. Geralmente ou é 8 ou 80, ou usa uma quantidade exagerada em termos de área, né? Ou não usa. Então, ou vai ou não vai. E daí a gente vê como, assim, ao longo do tempo, os edifícios, a questão dos shoppings, isso acontece bastante também, né? De ter que barrar, criar alguma proteção e no fim virou 8 ou 80, né? Ou é tudo ou é nada. E a gente tem como dosar isso, né? E só que tem, claro, achar maneiras de evitar infiltração, né? Isso é importante, então, detalhamento construtivo e também ter acesso para manutenção, né? A limpeza dos vidros. Então, desmistificar um pouco, né? A questão da abertura zenital, a gente pode planejar ela para que não entre tanto calor, né? Não incida tanto calor e admita mais a iluminação indireta, que é o que a gente precisa muitas vezes, né? Principalmente em climas quentes. Né? E aí entra também a questão do usuário que você falou antes, né? Para quem é esse projeto, assim? No caso da abertura zenital, eu tenho um caso, recentemente eu projetei a minha casa, a gente construiu, né? Eu estou morando nela desde dezembro. E aí, assim, casa de arquiteto, a gente quer colocar tudo, né? Quer colocar brise, quer colocar abertura zenital. E aí eu projetei uma abertura zenital que fica no centro, assim, da planta da casa. Ela não é muito grande, mas penetra insolação direta um período do tempo, mas é muito pouco, assim, o tempo que o sol fica diretamente, sabe, assim, fica no meio da sala. Então, assim, para nós, para os usuários desta casa, não seria incômodo isso. Então, ela foi projetada dessa forma. E também o acesso é tranquilo, né? Sobe por uma escada para fazer a manutenção. Mas o benefício, assim, de você, né, poder, durante todo o dia, ver, a gente percebe quando está nublado, a luz ilumina muito, porque se não fosse essa abertura, a sala seria um pouco escura, porque ela fica meio que recuada, assim, entre outros ambientes. Então, acho que o benefício supõe o pequeno incômodo de, em algumas 2 horas do dia, o sol bater direto ali, sabe? E aí, como eu falei, eu acho que depende muito do usuário, né? Talvez outros usuários se incomodassem com essa abertura ou não quisessem ver o dia passando, né? As nuvens, enfim. Mas a gente dá para ver a lua às vezes, sabe? Pela abertura zenital, é muito, muito legal, assim. Então, eu acho que Legal. é isso, né? E a iluminação zenital, ela tem um benefício, né, em relação à iluminação lateral, que é a uniformidade, né? Ela Uhum. consegue, às vezes, iluminar mais do que a abertura lateral em alguns casos. Então, acho que a gente tem que mesmo, como você falou, desmistificar o uso dela, né? Porque dá para Uhum. projetar, claro, com o devido detalhamento e tudo, para que ela seja agradável, né? Para que ela traga benefícios Uhum. para aquele edifício. Exatamente. Uhum. Tem um comentário aqui, eu não sei o nome, é Insight Art Decor, acho que é algum escritório. Uhum. Os arquitetos são técnicos que influem na vida, bem-estar e produtividade das pessoas. Não é ser somente um ambiente feio ou bonito. Precisamos de saúde e vida. E tem uma pergunta aqui da Lívia, sobre a revisão da norma. Você acredita que o método do percentual da área de piso ainda é adequado, visto diversas outras métricas mais recentes de iluminação natural? Uhum. Bom, vou falar então como a gente está trabalhando, né, nessa proposta de revisão. Tem até um artigo da revista Lumière que a gente escreveu já em 2015, a gente já tinha vontade de cutucar um pouquinho a norma, né? E a gente entende toda, né, a renovação, né, digamos, no setor da construção civil com a vinda dela, mas também entendia que precisava
né, de uma abordagem um pouco mais de cuidado e tempo para digerir, né, essa norma, e já tinha um certo tempo de vivência de mercado, né. Diversas normas e também certificações ao redor do mundo já não utilizavam essa métrica, né. A ideia seria já ir para uma questão de simulação dinâmica, né. Então, na questão da iluminação, a gente tem usado, então, os estudos mais recentes e também rebatendo essa questão de normas e certificações, as métricas, então, que consideram o ano inteiro como avaliação, né. Certamente, né, já passou esse tempo de avaliar dessa forma, né, uma forma mais imprecisa, né, a gente não tem essa noção temporal, né. E hoje em dia a gente, claro, por um bom tempo a gente não tinha ferramentas, né, para trabalhar dessa forma, hoje a gente tem. Então, os estudos que a gente tem feito são nesse sentido, de avaliar esse período anual, que é onde a gente tem uma condição mais real, né, com um pouco mais de precisão, né. Então, sim, a gente considera que já está obsoleto no quesito norma, né, e tem trabalhado de outra forma. Uhum. A Lívia também pediu para você comentar sobre o uso indiscriminado de janelas de vidro sem proteção em climas quentes, apenas pela estética. Isso acontece muito aqui em Maceió. Sim, é interessante aqui também, apesar de, claro, que no inverno a gente tem benefícios, né? É interessante colocar, assim, faz um tempo que eu tenho observado, principalmente no Instagram de arquitetos, né? Desconhecidos, conhecidos, às vezes coloca muito assim, fizemos um projeto, sei lá, de uma casa, de um escritório. Tem muita iluminação natural, né? Então, aquelas, até sem proteção, tá? Então, o que é muito, né? É bom ou é ruim? Luz é como um remédio, depende da dose. Se for demais, não é bom. Então, isso só na questão de pensar em tamanhos e orientação solar e tudo mais. A questão de uso de proteção solar, claro, a gente também consegue, desde que simule, ou mesmo através de métodos gráficos, prever o comportamento da luz, da insolação, naquele espaço, né? Bom, imagino que eu tenho alguns efeitos, daí falando em proteções solares, né? Alguns efeitos que, às vezes, no acaso, o arquiteto pode até acertar, né? Por sua conta e risco, né? Se não fizer a simulação, daí só por fins estéticos, mas o que eu tenho visto principalmente cobogós, né? Que veio uma tendência muito forte, né? Há um tempo atrás e permanece, tem esse apelo estético, né? A maioria deles é bastante vazado, né? Então a tendência num clima quente é de que, dependendo da orientação, não ser tão favorável, né? Então é aquela questão de ter o cuidado, né? Principalmente no clima mais extremo, né? Com certeza. Aqui nem sempre essas esquadrias representam abertura para ventilação. Muitas vezes, ou são janelas de correr, que só deixam 50% do vão livre, ou são peles de vidro mesmo. Então, a ventilação não vai entrar só o calor, e aquilo ali vai virar uma estufa, né? Então, a que preço a gente está deixando os edifícios bonitos? E às vezes, assim, pelo menos na minha opinião, nem fica tão bonito assim. Mas enfim, isso aí é de cada arquiteto. Mas, Sim. né, a que preço, né? Eu vou deixar esse edifício lindo, todo envidraçado, até importando, né, uma solução estética, quando o nosso clima pede soluções diversas, né? Soluções diferentes que possam combinar melhor com o nosso clima, com a nossa realidade local. Então, acho que vale essa Sim. reflexão, né? E não A faltam Camila... exemplos, né? Bem-sucedidos, né? Bonitos Isso, e funcionais, né? isso mesmo. Há vários arquitetos, né, brasileiros continuam fazendo uma arquitetura muito bela, né, e porém mais contextualizada com o clima do lugar, né, que é o que a gente deveria fazer pensando nos usuários, nas pessoas que vão viver ali dentro, né. A Camila complementou aqui também falando sobre as películas espelhadas, né, que muitas vezes se coloca também e prejudica até a entrada da iluminação natural também, né. Eu noto assim que às vezes, também outra reflexão que eu estava fazendo, muitas vezes o usuário daquele ambiente tem algum problema com o sol, vamos colocar assim, né? Na sua janela, está incomodando, está admitindo muito calor. Muitas vezes ele procura a empresa de persiana, né, a empresa de cortinas, a empresa que faz a película,
ele procura já a solução, sem entender se seria mais adequada ou não. É quase como você ir num médico especialista e num médico generalista, né? É interessante, assim, contactar um especialista, avaliar o caso, para ver exatamente o que seria um custo-benefício, né? Porque às vezes coloca película, daí não é, né, não é o mais adequado, depende do caso, né? Tudo tem que ser avaliado. Então, assim, é Exatamente. como você falou, né? A gente pode ter várias soluções, tem que avaliar custo-benefício, né? Acho que isso tem que deixar bem claro, né? Exatamente, Veri. Ai, a nossa live tá chegando ao fim. Eu sempre fico com Ah, medo de não conseguir salvar. Aí tá chegando perto aqui dos 60 minutos. Acho melhor a gente ir encerrando para que ela fique salva e tá mais pessoas joia. possam assistir depois. Mas muito obrigada, Veridiana, pela sua participação, pelos dados que você trouxe para nos ajudar, né, a ficar mais sensíveis, né, para esse elemento que são os olhos do edifício, né, que a gente possa ficar mais atento a esse elemento que são as janelas. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi uma honra estar com vocês, né, essa tarde. Foi muito produtivo, né? E obrigada pelas perguntas, os comentários, né? Foi muito, assim, acho que bem casado, né? A fala, os comentários, as dúvidas. Eu fico à disposição, né? Sempre que precisar é só chamar. Obrigada Obrigada. pela Sigam oportunidade. lá o perfil Janela Lab, né? Lá tem muitas informações interessantes. E sigam, continuem seguindo aqui a Trópicos para a gente também compartilhar conhecimento com vocês. Obrigada, Veri. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.